mais um Pod na Record, vamos falar de mais uma história de sucesso e de negócios. Doutora Silvia Fernandes Chaves é um exemplo de que a busca pelo conhecimento é sempre um diferencial de carreira. Doutora Silvia, bem-vinda! Muito obrigada, Maia. A tua história profissional começa ainda no Brasil, no direito. Como é que se apaixonou por essa área? Eu acho que foi logo nos primeiros dias da faculdade. Eu voltava muito encantada com tudo que me ensinavam. E todo mundo diz que os primeiros anos ali do direito, principalmente os primeiros 6 meses ali, aquilo é muito sofrido, que é muita história do direito, né? E muito pouco contato com o direito em si. Mas eu já voltava apaixonada por aquilo que eu via nas aulas. E foi quando eu me encontrei efetivamente, e ainda tinha uma história que falavam que quem entrasse para a faculdade de Direito ia ter que estudar para o resto da vida. Eu falei, é isso que eu quero para mim. Então estou no caminho certo, não é? Estou no caminho certo. Depois da tua escolha, então, por este caminho, é que Portugal entra na tua vida. Por quê? Como é que Portugal e a imigração entraram no teu caminho, doutora? Bom, no Brasil, eu sou uma advogada da área civil e da área previdenciária. Eu nunca consegui escolher qual área eu gosto mais, sempre gostei dessas duas áreas. E foram 23 anos no Brasil atuando nessas duas áreas. Em 2018, eu vim para Portugal aprofundar os meus conhecimentos aqui de direito civil. Eu buscava um pouco desse conhecimento da Europa no âmbito do direito civil e tal. Vim estudar. E eu me apaixonei por Portugal. Em 2018 eu falei, nossa, que lugar maravilhoso. Eu fiquei 15 dias e não sentia a necessidade de voltar para casa, enquanto que em outras viagens, chega ao final, a gente já está querendo voltar. Já quer voltar para casa, não é? E aqui eu não sentia essa necessidade, eu queria estar em Portugal. Eu voltei com dor no coração, né? Mas já pensando no meu retorno. Eu vou mais vezes para Portugal, eu gostei demais, né? Eu gostei de estar aqui estudando, eu gostei de estar aqui no país, eu gostei de me encontrar, né? Com outros brasileiros, histórias de pessoas que migraram. E foi isso que foi me aproximando de Portugal. Não foi uma coisa assim, vou mudar. Não. Foi uma paixão à primeira vista. Foi uma paixão à primeira vista. A primeira visita. A primeira visita. Mas é claro que depois, quando se trata de imigração e uma nova vida, vem altos e baixos, não é? Como é que foi a tua mudança, o teu processo também? Então, depois, quando eu decidi, eu já tinha um escritório aqui montado no Porto. E esse escritório estava já tendo clientes, tendo faturamento e a coisa já funcionando, mas eu estava tocando do Brasil. Tinha uma sócia aqui em Portugal e ficava tocando o escritório do Brasil. Até que essa minha sócia falou, Silvia, quando vai acontecer? Quando você muda? E aí eu falei, é verdade. Ela falou, você tem que fixar uma data. E aí eu falei, é verdade, eu tenho que fixar uma data. Por um objetivo, não é? E aí era finalzinho de dezembro, e eu me casei no dia 9 de julho, que é um feriado no Brasil. E eu falei para o meu marido, eu falei assim, vamos recomeçar a vida novamente no dia 9 de julho? Ele falou, vamos. E essa data ficou marcada para vocês também. Ficou marcada para nós. A gente não conseguiu o dia 9 de julho. Teve um atraso no consulado. Mas eu cheguei aqui no dia 13 de julho. Questões jurídicas, como a doutora bem sabe, não é? Jurídicas e burocráticas. Exatamente. Mas falando com você é unânime, a gente tem que falar o quanto você preza pelo conhecimento. A doutora chegou até o pós-doutorado em Coimbra. Por que seguir esse caminho assim, com tanta paixão também pela academia? Então, eu comecei mais ou menos 2006, 2007, eu comecei a dar aulas. E eu comecei a gostar demais, e aquilo era uma paixão para mim, e os meus alunos me motivavam cada vez mais. Eu gosto muito da sua aula, porque eu trazia uma experiência fora dos livros, porque eu tinha uma atuação profissional efetiva, né, na advocacia. Então, os alunos começaram a gostar e aquilo me incentivava. E a pesquisa por si só, porque eu gosto muito de ler,
a pesquisa por si só, ela já me satisfazia, assim, completamente. Teve alguns momentos até que eu pensei e falei assim, eu acho que eu não tenho que advogar, acho que eu tenho que só dar aula. Quais são as características que unem, então, essas várias facetas de doutora Silvia? Doutora Silvia é escritora, que também já tem livros publicados. Doutora Silvia é professora dentro de sala de aula, advogada. O que é que une essas 3 Silvias? O direito. O direito e o amor, não é? Que dá para ver pelos teus olhos. O amor ao direito. Eu gosto muito de estudar. Eu acho até que se eu fosse de uma outra área, eu estaria bem afiada na pesquisa, estudando efetivamente. Mas o direito é a minha paixão e estudar direito, para mim, não é um trabalho. É o meu prazer. Doutora Silvia, mas agora com o teu próprio escritório aqui, quais são os desafios também em empreender num novo país? Bom, empreender aqui em Portugal não é muito fácil, né? Principalmente quando a gente inicia. Existe muita, mas muita desconfiança por parte dos imigrantes que acreditam que vão sofrer um golpe, que não existe um advogado qualificado que possa atendê-los, né? E isso daí acaba, de certa forma, deixando a gente desestimulada. Porque você fala assim, puxa, né, trabalhei tanto, estudei tanto, para uma pessoa vir desconfiar, achando que eu vou dar um golpe nela, né? Preciso disso. Mas, por outro lado, é a hora que a gente consegue o resultado, né? Que resolver a vida do imigrante, resolver aquele sonho que ele tem, mas que, por outro lado, muitos deles, por problemas de documentos, eles acabam não conseguindo realizar tudo o que eles almejavam. Então, a gente acaba trazendo o documento para o imigrante, a gente acaba fazendo com que ele conquiste o que ele pensou lá quando ele planejou a viagem dele. A gente está falando que a doutora é uma rede de apoio, então, para os seus clientes. Mas quem é a tua rede de apoio? Ou seja, como imigrante também, quem é que te ajudou nessa caminhada? Olhando para trás, quem são pessoas importantes? Vamos, ixi. Agora começa uma lista. Agora a gente tem um problema porque eu tenho receio de esquecer pessoas alguém. importantes. Mas assim, em primeiro lugar, né, o meu marido, o meu irmão, que esteve comigo nessa trajetória, minha irmã esteve comigo nessa trajetória. Que seguiu os teus passos também, né? Se a doutora permite um adendo, que seguiu a carreira também do direito. Seguiu. A minha sócia, né, daqui de Portugal, ela fez parte dessa história ativamente. Quem mais? Os meus professores daqui de Portugal, e muitos outros advogados que também imigraram antes de mim e que puderam passar para nós como que era esse mercado, como que era a atuação aqui em Portugal, né? No sentido de transmitir essa experiência que eles já tinham tido, né? Os livros também, né? Que não posso, com grande importância. Não posso deixar de lá. Que eu estudei muito aqui também e, na verdade, por conta desse meu projeto, eu comecei desde 2018 estudando aqui, então eu já estava habituada, né, com essa linguagem, com esse direito, e aí foi ficando mais fácil para mim. Né? Então são essas pessoas que você dedica o teu sucesso hoje. Sim. E falando em sucesso, como é que você define o teu ponto atual de sucesso e de profissão? Olha, com toda a sinceridade, ainda tenho muito o que alcançar. Mas tá certo, porque o empreendedor tem que ter essa característica, né? De querer almejar o mais longe também. Tenho muito o que alcançar. Mas, por outro lado, quando a gente compara com outros profissionais que se formaram na mesma época que eu, que têm a mesma experiência que eu, a gente percebe que a gente conseguiu galgar um degrau a mais, né? Mas a gente ainda tem muito chão, muita estrada pela frente ainda. Então, agora uma pergunta difícil que é em uma palavra. Como é que a doutora define a tua trajetória e onde se encontra hoje? Dedicação. Dedicação. Com uma palavra.
Bom, doutora, agora a gente vai para uma dica rápida, porque como estamos falando aqui de empreendedorismo, a gente também pode ajudar novos empreendedores, novos profissionais, novos advogados. Então, uma dica de doutora Silvia Fernandes Chaves agora nesse nosso podcast. A minha dica é: não fique só fazendo aquela mesma coisa a vida inteira, abra os horizontes do estudo, porque dentro da advocacia existem diversas áreas que a gente pode atuar. É ilimitado o conhecimento e as áreas de atuação, e o profissional muitas vezes ele fica preso a um conhecimento que ele já tem, mas esquece que no decorrer da vida ele pode expandir esse conhecimento. E eu acho que essa é a minha dica: expanda o conhecimento, porque te abre possibilidades, e abrindo possibilidades você consegue atingir mais rápido o seu objetivo. A doutora Silvia passou por vários momentos da vida aqui no podcast, mas a gente quer saber agora também uma história caricata que tem acontecido, seja em âmbito profissional, seja em âmbito pessoal, que a gente sabe que a imigração tem dessas coisas, os famosos perrengues, podemos assim dizer. Então, se a doutora lembrar de uma história, agora queremos saber. Várias. Eu estou sempre nas redes sociais e os portugueses falando para mim: volta para a sua terra! Volta para a sua terra, escrevendo. Então, recebe alguns hates, digamos assim. Sempre. Sempre, o seu trabalho, você fica trazendo mais imigrante para Portugal, como se o trabalho do advogado tivesse alguma relação com a situação política do país. Mas agora, antes da gente terminar também, há um momento aqui em que a gente precisa falar de uma grande conquista, ou seja, um grande momento que a doutora guarda na memória, naquela caixinha de momentos especiais. Foi a conquista do meu título, né, do pós-doutoramento na Universidade de Coimbra. Dentro da carreira acadêmica é o ápice, né? E foi um dos momentos mais especiais para mim, porque atingir esse ponto aqui em Portugal, na Universidade de Coimbra, foi muito especial, e eu acho que esse é o ponto aí de maior relevância, né, dentro da minha área profissional. Doutora, então agora a gente vai para a rubrica Isto ou Aquilo. Para quem gosta de falar, esse é um momento difícil às vezes, porque tem que escolher só uma opção daquelas que eu vou te dar. Pode ser? Vamos lá então? Vamos lá. Trabalhar sozinha ou em equipe? Em equipe. Em equipe. Liderar ou delegar? Delegar. Lucro rápido ou crescimento duradouro? Crescimento duradouro. Arriscar ou planear? Planear. Rotina fixa ou ter horários flexíveis? Horários flexíveis. Doutora, obrigada por ter nos contado a sua história, aberto o coração. Foi um gosto estar à conversa. Muito obrigada a você, Marhala. Obrigada.